Olá, muito boa tarde pro senhor, pra senhora, pro amigo, pra amiga. Essa voz assim que eu entrei assim, bonita, é a única que eu tenho. Eu peguei uma gripe, mas vou falar bem. Eu peguei uma gripe quando saí sexta-feira aqui, que eu fui levantar domingo um pouquinho para ir no casamento da minha sobrinha Marcele e depois voltei correndo e só fiquei na cama. Eu descobri que eu sou bom de cama. Tô há 3 dias que não saio dela. Ah, beleza. E como vai essa infelicidade da minha vida? Agora eu tô tranquilo, Marcelo. Você não veio ontem, eu fiquei muito preocupado. Você tá tudo bem agora? Você viu que eu acabei de falar que tá tudo bem? Mas eu quero ter certeza, porque você me abandonou ontem. Tu és sozinho. Botei o menino de ouro aqui. Não, mas não é a mesma coisa. É, mas o menino de ouro fez grandes reclamações de você. Depois eu vou falar. Ao longo do programa eu vou contar. Deixa comigo. Deixa eu mostrar aqui. Bota que a menina é linda. Olha que moça mais linda. Ela estudou a vida inteira. Caroline, desde pequenininha, Caroline tinha um sonho. E o sonho dela é o sonho mais lindo que alguém pode ter. Ela queria ensinar as crianças a ler, a escrever, a ganhar um rumo na vida. Caroline se divide entre 2 coisas. Ela se divide os estudos em casa e a família e a faculdade de pedagogia. Tudo vai bem. E ela põe na cabeça a seguinte coisa. Quer saber? Eu não vou namorar. E quando eu namorar, diz Caroline, quando eu namorar, ela dizia, vai ser para casar. Eu vou ser mulher de um só homem, do começo ao fim da minha vida. E com esse ar jovial, esse sorriso, essa tatuagem, quando todo mundo pensa, nossa, aquela mocinha é da moda, vai atrás que ela é da moda. Não tinha nada da moda. Caroline era uma menina conservadora. Família e filhos, sonhos da moça. Até que num dia aparece um homem e ele se chama Jean. Jean aparece na vida de Caroline. Não pense você que ele aparece como um namorado. Não, não, não. Ele é vizinho de Caroline. Toda vez que Caroline sai de casa, ele corre para o portão para, então, olhar a moça. E ele a cumprimenta com euforia e ela o cumprimenta com respeito e educação. Como se dissesse para ele, você é lá e eu aqui. A minha vida não vai se cruzar com você jamais, pensa Caroline. E Caroline pensa errado. E por que ela pensa errado? Porque Jean, cada dia, a olha com mais atenção. E cada dia, ele quer porque quer ficar com Caroline. Não conhecia ele, Caroline. A moça de olhos azuis e de um sorriso lindo. A moça é uma moça de família. E ela não vê Jean nada, absolutamente nada que possa conquistá-la. Tem a foto do Jean? O que ocorre? Ocorre o seguinte, ele vai e se aproxima. Caroline há de dizer não. A segunda vez, Jean não vai ter esse olhar. O olhar de Jean há de ser outro. Por quê? Eu volto já já.
Falávamos eu e você sobre a frieza de Jean. Jean, naquele dia, olha a Caroline e toma uma decisão. Um dia, ele vai ficar com Caroline. A questão é que naquele dia exato, no dia que ele quer ficar com Caroline, ele está completamente drogado. Ele invade a casa da moça, mas não em busca de Caroline. O vício o empurra para roubar. Ele invade a casa, Caroline está dormindo naquele momento. E ele não deixa a testemunha. Ele a mata. Mas naquele instante, quando ele é preso, o olhar dele era o que mais chamava a atenção de todos que ali estavam. De uma história que começa assim. A frieza no olhar de Jean espanta até os policiais que acabam de prendê-lo. Nem mesmo frente a frente com os parentes da mulher que matou, Jean se abala. Bem que todos desconfiaram desse olhar, principalmente quando era na direção de Caroline, a vizinha de Jean. Aos 18 anos, Caroline chama a atenção não apenas pela beleza. Pensa numa garota que sabe o que quer da vida. Assim é Caroline, estudante de pedagogia e que tem o sonho de ser professora. À noite vai para a faculdade. Durante o dia, só pensa em estudar. Já Jean, o vizinho de olhar esquisito, é o oposto. Não pensa em trabalho, não estuda e ainda por cima é viciado em cocaína. Caroline e Jean mal se falam, embora Caroline sempre cumprimente o rapaz. Mas ela conhece bem a fama de Jean e evita o quanto pode qualquer intimidade. Já Jean não pode ver a vizinha sair de casa, que corre para o portão e a encara. Caroline percebe o olhar intimidador e disfarça. A mãe da moça já percebeu que o vizinho anda cercando a filha. Está preocupada. Caroline é solteira e nem pensa em namorar. Ela acredita que isso pode atrapalhar os estudos e também já decidiu que quando encontrar alguém, vai ser para casar. Naquele dia, a mãe de Caroline sai cedo para o trabalho. A garota fica dormindo. Mais tarde, vai encontrar com o avô num supermercado. É quando Jean chega em casa. Ele percebe que o portão da vizinha está aberto. Enxerga ali uma oportunidade de roubar os objetos e trocar por cocaína. Caroline acorda com o barulho dos passos do vizinho. Assustada, começa a gritar. Ela começa a gritar e os dois agora vão ficar frente a frente. Eu volto já já. A frieza de Jean ao ser preso era uma coisa que impressionou os policiais. E não só os policiais. Mesmo ficando frente a frente com a família de Caroline, ele também não esboçou uma reação. Põe um velório para mim, por favor. A imagem que eu e você estamos vendo nesse momento é do velório da menina Caroline, 18 anos. A menina que só pensava na vida, em estudar, se formar professora e entregar a vida às crianças para que elas pudessem crescer num futuro melhor. Ela queria ensinar, queria ser uma professora que pegasse a criança lá no início da vida e pudesse fazer com que elas dessem passo a passo. Não deu tempo. Não deu tempo porque Jean, um homem frio, e que a família, os vizinhos não sabiam, um viciado em cocaína.
A frieza dele é assim. A frieza no olhar de Jean espanta até os policiais que acabam de prendê-lo. Nem mesmo frente a frente com os parentes da mulher que matou, Jean se abala. Bem que todos desconfiaram desse olhar, principalmente quando era na direção de Caroline, a vizinha de Jean. Aos 18 anos, Caroline chama a atenção não apenas pela beleza. Pensa numa garota que sabe o que quer da vida. Assim é Caroline, estudante de pedagogia e que tem o sonho de ser professora. À noite vai para a faculdade. Durante o dia, só pensa em estudar. Já Jean, o vizinho de olhar esquisito, é o oposto. Não pensa em trabalho, não estuda e ainda por cima é viciado em cocaína. Caroline e Jean mal se falam, embora Caroline sempre cumprimente o rapaz. Mas ela conhece bem a fama de Jean e evita o quanto pode qualquer intimidade. Já Jean não pode ver a vizinha sair de casa, que corre para o portão e a encara. Caroline percebe o olhar intimidador e disfarça. A mãe da moça já percebeu que o vizinho anda cercando a filha. Está preocupada. Caroline é solteira e nem pensa em namorar. Ela acredita que isso pode atrapalhar os estudos e também já decidiu que quando encontrar alguém, vai ser para casar. Naquele dia, a mãe de Caroline sai cedo para o trabalho. A garota fica dormindo. Mais tarde, vai encontrar com o avô num supermercado. É quando Jean chega em casa. Ele percebe que o portão da vizinha está aberto. Enxerga ali uma oportunidade de roubar os objetos e trocar por cocaína. Caroline acorda com o barulho dos passos do vizinho. Assustada, começa a gritar. Jean está armado com uma faca e a ataca. Me dá a imagem do Polito, me dá a imagem do Polito. Desculpe, eu já vou voltar com o caso Caroline. A polícia, você vai vendo com exclusivo, minha filha, nesse momento. Você vai vendo a polícia atrás de uma quadrilha de assaltantes de banco. Olha a casa que o cara morava. Como se fosse um sujeito de bem. Com uma pistola, você vai vendo. Esse é um dos presos, eu volto já já. Quem cruzava com Caroline se impressionava pela beleza da moça. A beleza de Caroline é dessas belezas contagiantes. Não é aquela beleza que você olha e você fica distante, só diz, nossa, que beleza, mas é a beleza pela beleza. Não, não. A beleza de Caroline era uma beleza diferente. Era um sorriso amável, um olhar tranquilo. Caroline era uma moça feliz. 18 anos de idade e um sonho. Imagina que essa menina sonha a vida inteira em se formar professora para ajudar as crianças a terem um futuro. Caroline é o orgulho da família. Ela se divide entre a faculdade de pedagogia, os estudos em casa e ajuda a família. Ajuda nos serviços de casa, em tudo o que precisar. Caroline é do bem. E tem uma coisa. Ela dizia para quem quisesse ouvir: eu só saio da minha casa para casar e ter filhos. Eu sou mulher de um homem só. E por isso, ela não pensava em namorar. Ela queria vencer na vida primeiro. Tinha amigos, amigas, como qualquer moça. Mas ela era focada. Ela sabia exatamente o que queria na vida. Caroline tem um vizinho.
O vizinho de Caroline chama-se Jean. Jean, quando via a Caroline passar, corria para o portão só para cumprimentá-la. Mas, segundo as intenções, não, segunda, terceira, quarta, quinta, sétima, todas as intenções possíveis. Carolina o cumprimentava educadamente, mas no olhar era você aí e eu aqui. O que ocorre? Jean, isso Caroline não sabia, na verdade ninguém sabia. Jean carrega um vício, o vício da cocaína. Caroline nem sem saber, porque não sabe, nem assim o quer. Ela quer ficar tranquila e seguir a vida. A imagem que eu vou mostrar agora é de Jean. Põe a imagem para mim. Ele está aí. Você vai vendo ele aí passando. Aí está ele preso. Aí está Jean preso. Naquele dia, ele invadiu a casa de Caroline para abusar sexualmente dela. Isso é só uma desconfiança. Mas o propósito principal dele era roubar, porque ele viu a porta aberta para trocar objetos por cocaína. Ele estava completamente fissurado por cocaína. A questão é que Caroline estava naquele momento em casa sozinha. A mãe tinha saído cedo para trabalhar e ela estava dormindo, depois ia fazer as coisas de casa e estudar como sempre. Foi a hora que entrou Jean, mas é bom dizer que Jean já respondia em liberdade por abusar sexualmente de uma moça de 15 anos. E por isso, agora aguardam-se os laudos para saber se ele também abusou de Caroline numa história que começa assim. A frieza no olhar de Jean espanta até os policiais que acabam de prendê-lo. Nem mesmo frente a frente com os parentes da mulher que matou, Jean se abala. Bem que todos desconfiaram desse olhar, principalmente quando era na direção de Caroline, a vizinha de Jean. Aos 18 anos, Caroline chama a atenção não apenas pela beleza. Pensa numa garota que sabe o que quer da vida. Assim é Caroline, estudante de pedagogia e que tem o sonho de ser professora. À noite vai para a faculdade. Durante o dia, só pensa em estudar. Já Jean, o vizinho de olhar esquisito, é o oposto. Não pensa em trabalho, não estuda e ainda por cima é viciado em cocaína. Caroline e Jean mal se falam, embora Caroline sempre cumprimente o rapaz. Mas ela conhece bem a fama de Jean e evita o quanto pode qualquer intimidade. Já Jean não pode ver a vizinha sair de casa, que corre para o portão e a encara. Caroline percebe o olhar intimidador e disfarça. A mãe da moça já percebeu que o vizinho anda cercando a filha. Está preocupada. Caroline é solteira e nem pensa em namorar. Ela acredita que isso pode atrapalhar os estudos e também já decidiu que quando encontrar alguém, vai ser para casar. Naquele dia, a mãe de Caroline sai cedo para o trabalho. A garota fica dormindo. Mais tarde, vai encontrar com o avô num supermercado. É quando Jean chega em casa. Ele percebe que o portão da vizinha está aberto. Enxerga ali uma oportunidade de roubar os objetos e trocar por cocaína. Caroline acorda com o barulho dos passos do vizinho. Assustada, começa a gritar. Jean está armado com uma faca e a ataca. O avô de Caroline, a essa altura, espera pela neta em frente ao supermercado.
Como ela não chega, ele decide ir até a casa de Caroline. Chama, ninguém atende. Ele vai embora, mas pensativo, decide voltar. O avô de Caroline entra na casa e vê que está tudo bagunçado. Vai até o quarto da neta e a encontra morta. No velório de Caroline, parentes, conhecidos e vizinhos, menos um, Jean. A ausência provoca desconfiança. 3 dias depois, o assassino se entrega. No olhar, a frieza de quem não se arrepende do crime. A última vez que estava olhando para ela. Na delegacia, os familiares fizeram questão de, mais uma vez, mostrar o rosto de Caroline ao assassino confesso. Jean Paulo Pereira de Freitas, de 30 anos, assumiu cometer o crime sozinho, sob efeito de cocaína. Quem conhece a minha sobrinha sabe que ela estava num momento muito feliz da vida dela. Esse cara tem que pagar por isso e ele vai pagar por isso. Ele, que é vizinho da jovem, não soube dizer o que de fato aconteceu no momento do crime. E aos parentes da jovem demonstrou frieza. Falei de tudo que eu podia falar para ele, para fazer com que ele fizesse alguma coisa, tivesse alguma reação, mas frio, como foi no assassinato, foi o que ele fez comigo aqui. Sem sentimento, uma pessoa dessa é terrível, terrível. Olhar para ele daquele jeito, saber quem fez o que fez com a minha sobrinha e a gente não poder fazer nada. Jean Paulo disse em depoimento que entrou na casa apenas para furtar. Não previa o desfecho dos fatos, apesar de já ter invadido a residência com uma faca em punho. A estudante Caroline Slachta, de 18 anos, estava sozinha em casa quando viu o criminoso. Ela tentou pedir ajuda, mas foi atacada e morta. O assassino viu o portão da casa aberto e entrou para procurar por objetos que pudesse roubar e trocar por drogas. Quando entrou no quarto de Caroline, ele viu a jovem e a matou ali mesmo. Caroline morava com a mãe, fazia faculdade de pedagogia e sonhava em dar aulas para crianças. No dia do crime, a mãe de Caroline saiu pela manhã para trabalhar e a jovem ficou sozinha. Ela tinha combinado com o avô de encontrá-lo em um supermercado. Mas como não apareceu na hora marcada e não ligou para avisar que atrasaria, o avô foi até a casa dela e a chamou. Caroline não respondeu e ele foi embora. Preocupado, o avô voltou pouco depois e resolveu entrar ao perceber que o portão e a porta estavam abertos. Ao chegar na sala, viu que havia objetos espalhados pelo chão e correu para o quarto da neta. Caroline estava deitada e já não respondia aos chamados do avô. A polícia foi até o local e em seguida começaram as investigações. No início, havia a suspeita de crime passional, o que logo foi descartado, já que Caroline não tinha namorado e nenhum inimigo. Todos os vizinhos da família de Caroline prestaram solidariedade, menos um, Jean. Sem ter para onde fugir, nem manter em segredo o que tinha feito, ele decidiu se entregar 3 dias depois de matar Caroline. O mandado de prisão preventiva saiu no mesmo dia em que o assassino confesso se entregou. Ele será transferido para um presídio. No velório, a tristeza entre os que conheciam Caroline estava estampada. Vizinhos, amigos e parentes prestaram as últimas homenagens à garota que sonhava em ensinar crianças a ler e escrever. Este é Jean Paulo Freitas Pereira, de 30 anos, assassino confesso de Caroline Guizoni Slachta, de 18, em Morro da Fumaça, no sul de Santa Catarina. Depois da prisão do autor das facadas que tiraram a vida de Caroline, nossa equipe teve acesso com exclusividade ao conteúdo do registro de estupro em que ele foi o autor. O caso corre em segredo de justiça, mas conseguimos obter todos os detalhes do fato, que aconteceu há 4 anos. A vítima foi uma menina, familiar da esposa de Jean. A vítima informou à polícia em boletim de ocorrência que em 2011 foi estuprada por Jean, quando ela tinha apenas 15 anos de idade. Ele a fez ir até o quarto, tapou a boca dela e cometeu o ato sexual, após trancar a porta. Neste ano, em fevereiro, ele voltou até a casa dela, estava nu e visivelmente embriagado. Com medo, ela se trancou no banheiro e depois de ele ter saído da casa, criou coragem de ir até a delegacia. Contou para pessoas próximas que foram até Jean e o questionaram em relação ao ato.
Segundo o boletim de ocorrência, ele apenas chorava e pedia desculpas. Jean respondia ao inquérito policial em liberdade. Segundo o delegado regional sul, Jorge Có, como o estupro ocorreu há 4 anos e somente em 2015 foi registrado na delegacia, o trabalho da polícia ficou mais difícil. Ele realizou coleta de sangue na delegacia e o exame de DNA iria identificá-lo como autor do fato após ser confrontado com o que foi colhido no corpo da vítima. O caso da morte de Caroline ainda repercute nas redes sociais. A cunhada de Jean pediu que as pessoas não acusem a família, muito menos a irmã dela. Diz que ele foi um monstro e que vai pagar pelo que fez. O assassino de Caroline está recluso no presídio Santa Augusta, em Criciúma. A mulher vítima do estupro, em 2011, preferiu não gravar entrevista. O Instituto Geral de Perícias da capital deve entregar em 20 dias o resultado conclusivo para a polícia anexar ao inquérito. Falta ainda a confirmação oficial de que houve estupro antes das facadas, que tiraram a vida de Caroline. E a imagem que você vê, repara, os parentes dela com a camiseta com o rosto da menina, e esse aí respondia em liberdade. Se quando o cara comete um crime ele ficasse preso, né, já que ele confessou o tal crime, resumo, era mais fácil, a moça agora não estava, né, morta. Corta pra mim. O sujeito vai, confessa o crime. Se ele confessou o crime, o que vai acontecer é, se vai ser uma punição maior ou menor, mas a punição tem que haver. E aí o sujeito acaba, porque a lei determina, ficando na rua. Fica na rua, diz, já fiquei numa, vou tentar outra. E agora ele vai de estuprador, ele passa também a assassino. Eu vou conversar com a nossa Vanessa Xícara, que ela tem mais informação. Diga lá, Vanessa, boa tarde. Boa tarde para você, Marcelo. Boa tarde a todos. Olha, como a gente viu na reportagem, o laudo do Instituto Geral de Perícias, que deve comprovar se a Caroline foi estuprada ou não pelo Jean, vai sair em menos de 30 dias. Se ficar comprovado o abuso sexual, ele vai responder não só pelo assassinato, mas também pelo crime sexual, e com isso a pena vai ser aumentada. A polícia deve ouvi-lo mais uma vez assim que esse laudo for concluído. Marcelo. Obrigado, Vanessa. Até já. Daqui a pouco a Vanessa volta numa outra reportagem. Obrigado, meu amor. Me explica. Vou mostrar uma imagem. Me explica o seguinte. Alguém que tem esse corpo, alguém que tem o corpo dessa moça aí, precisa fazer alguma cirurgia? Essa é a pergunta. Tem outra foto dela? Para ver, vamos ver que se tem outro ângulo, porque não é possível. Olha lá, pergunta que eu te faço. Alguém que tem esse corpão, mãe de 3 filhas, é possível? É possível querer fazer cirurgia plástica? Pois bem, corta aqui para mim, meu filho. Não é o que Valéria pensava. Mesmo com as pernas bem cuidadas, busanfã arrebitado, o airbag estava tudo no lugar, ela dizia, não, eu preciso ficar melhor. 3 filhas, 35 anos de idade, um corpo lindo. E ela disse, não, está pouco, preciso ficar bonitona, como se não fosse. O que ela fez? Foi lá, numa clínica, e disse, ó, agora eu quero... Põe ela de corpo inteiro aqui um instantinho só. Aquela outra foto. Não, aquela primeira, por favor. Aquela primeira foto. Olha lá. Ela disse que agora ela quer diminuir o airbag, os seios. E depois, né, ela diz, já que eu vou diminuir os seios, eu quero tirar as gordurinhas. Da onde ela está vendo gordurinha, só ela sabia. Resumo, lá foi ela. Ficou na clínica durante 5 horas numa cirurgia. Clínica. Vou repetir, clínica. Por quê? Porque clínica não tem UTI. Começou a ter complicação na cirurgia. Correndo foi transferida para a UTI de um hospital. Certo? Chegou lá, morreu. 3 filhas e esse copão, né? Aí,
A clínica vai, os parentes chegam, vão na clínica e os parentes dizem, mas ela não tinha nenhum problema de saúde. Mas um outro diz, ela tinha depressão. Resumo, segundo os parentes, ela tomava remédio para depressão. Segundo a clínica diz que não foi avisada disso. Uma pergunta é, alguém com esse corpo precisa fazer cirurgia? Põe no Cidade. Valéria era de uma família simples e durante muitos anos alimentou o sonho de fazer uma cirurgia plástica. Queria diminuir o tamanho dos seios e retirar gordura da barriga. Com muito esforço, juntou o dinheiro, mais de R$16 mil. Eu não queria que ela tivesse ficado assim, mas era o sonho dela. Ela juntou dinheiro há muito tempo para realizar esse sonho. A irmã diz que ela pesquisou bastante. A preocupação era com a estrutura da clínica. Ainda falou para ele, doutor, eu não vou fazer na outra clínica, né, porque lá não tem UTI, eles é conveniado com outro hospital, porque lá tem clínica, mas eu quero um lugar, né, que tem UTI. Ele falou assim, olha, aqui tem toda a estrutura, tem UTI, aqui tem o hospital, tem toda a estrutura, pode ficar tranquila. Estas foram as últimas fotos de Valéria, antes de entrar no centro cirúrgico. Ela estava confiante. O procedimento acabou depois de 5 horas e a família foi informada que ela teve complicações e que estava sendo transferida para a UTI de uma outra clínica. Falou que eles foram trocar ela de maca para descer para o quarto e que a pressão dela tinha caído, né? E eles iam transferir ela para a UTI só para poder dar uma reanimada, para a pressão dela subir novamente, que estava tudo ok, que não precisava preocupar. Aqui estão as cintas modeladoras que o médico recomendou que a Valéria usasse após a cirurgia, os medicamentos que ela teria que tomar no pós-operatório. Ela comprou tudo, mas não chegou a usar. Vocês nem viram a irmã de vocês mais depois que ela entrou para o centro cirúrgico? Não, ela entrou lá dentro e não saiu mais. A gente só viu ela morta depois disso. O que os médicos falaram para vocês? Nada, falou nada. Até agora vocês estão sem respostas? Sem resposta. Ninguém sabe o que aconteceu com ela. Valéria tomava remédio para a depressão e, segundo a irmã, o médico foi informado disso. Valéria Souza da Silva tinha 35 anos, deixa 3 filhos. O marido foi até a clínica onde ela morreu em busca de explicações. Ele também conversou com o médico que operou a mulher dele. Falou para mim, ele a despesa toda. Eu falei, eu não estou atrás das suas despesas. Eu estou só atrás de uma pergunta, a causa da morte dela. Ele não soube te dizer? Ele não soube, ele falou, por isso eu não sei e mandei para o IML para saber. Ninguém da equipe médica quis gravar a entrevista, mas permitiu que a gente mostrasse a sala onde ela foi atendida. Essa aqui é a sala de recuperação. É uma área restrita aos médicos e por isso a gente está com essa roupa especial. Foi para cá que a Valéria foi trazida logo após a cirurgia e a gente vai entrar para mostrar. No final do procedimento, ela começou a apresentar uma alteração nos sinais vitais. E aqui tem esses aparelhos que monitoram o coração. Esse aqui é um desfibrilador e aqui também o oxigênio. Por aqui ela ficou por alguns instantes até que os médicos perceberam que seria necessário transferi-la para um outro hospital com mais capacidade para atender o caso dela. A direção da clínica garante que o médico não foi informado que a paciente fazia uso de remédio controlado. Disse ainda que vai aguardar o laudo do IML com a causa da morte. A Polícia Civil está investigando o caso. Vocês pretendem processar a clínica? Pretendemos, porque ele não sensibilizou, não procurou a família é humilde. Ele não assinou nenhuma documentação. E a clínica por si só tem uma questão ali, né? Da clínica, que é o seguinte. A repórter se vestiu toda para entrar lá, para não contaminar. Mas a equipe se vestiu, o cinegrafista e o ajudante?
A gente não sabe. Mas e o equipamento? Se ela está com o microfone que anda para cima e para baixo, fala perto 500 pessoas no microfone. Quer dizer, por si só, a clínica já cometeu um erro aí, de cara. E eu vou direto com a nossa Linda Silvier, que a nossa Linda Silvier tem mais informações sobre o caso e talvez até essa clínica já esteja, ou não, vamos saber com a nossa Silvier, com algum outro caso nas mesmas circunstâncias. Diga lá, Silvier, boa tarde. Oi, Marcelo, boa tarde para você. Olha, por enquanto não existe essa possibilidade, né? A delegacia ainda nem está sequer investigando isso. Agora, a família acaba de registrar uma nova ocorrência na polícia, porque a polícia ouviu hoje as duas irmãs da vítima, já pediu imediatamente, né, intimou ali todos os envolvidos na cirurgia. Aí eu tô falando médico, anestesista e enfermeiros. Outra coisa também que a delegada fez foi pedir os prontuários ali diretamente da clínica, Marcelo. Ah, pediu direto para poder ver o que foi anotado, não é isso? Justamente, tem a questão do laudo cadavérico, né? Que assim que esse laudo for concluído, a polícia vai decidir se trata esse caso como homicídio culposo ou não. É aquele que não há intenção de matar. Ok, obrigado. Você já fez operação plástica alguma vez? Eu já. Já? Ficou com medo, não? Já. Já não ficou com medo, não? Ah, eu era mais nova, né? Eu era mais nova. Hoje eu tenho um filho, eu acho que hoje eu ficaria com medo, sim. Ficaria, né? Quantos anos você tinha? 24. 24. Você tá com 27, então tem 3 anos. O que você fez? Justamente, faço 28 agora. Tá bom. Beijo, minha princesa. Um beijo. Beijo, tchau. Tchau. Beijinho. Até logo. Tem um fogo que ninguém aguenta. Ele desce, moleza, pega o avião e vem pra cá. Mas olha aqui. Quer dizer outra, quer ver que não quer? Põe a nossa Camila aqui. Aqui, ó. A nossa Camila você conhece. Eu empresto ela às vezes pro Domingo Espetacular. A nossa Camila, ela é magra igual uma agulha, né? E o sonho da nossa Camila é ficar assim. Quer dizer, ela é exatamente... Corta aqui pra mim, meu filho. Ela é exatamente o oposto, não é? Assim, ó, olha só. Feinha desse jeito, tadinha. E ela ainda quer ficar assim, com esse corpinho. A bichinha lá, tadinha, ó. Feinha, né? Mas tá bom, mas é boazinha. É, boazinha mesmo. Aí, resumo, pega café, beleza, moça. E ela descobriu um caso de uma outra moça, também de uma cirurgia plástica, uma dona de casa, 43 anos. De repente, ela juntou 11 mil reais. O sonho dela era fazer uma lipoescultura. Resumo é que morreu também. Põe no Cidade. Na chegada à clínica, os filhos percebem. A mãe parecia preocupada. Ela não falava nada, sabe? Perguntava assim as coisas para ela, ela respondia, mas ela estava muito calada. Estava pensativa, falando que estava com medo, mas queria fazer, tudo quanto é jeito. Eu falei que não era para ela fazer e ela teimando comigo. 4 horas depois, o corpo de Maria Irlene da Silva era retirado numa maca do Instituto Médico Legal. Já tinha lipado, ele já tinha enxertado no bumbum, já estava tudo certo. Quando ele virou, ela que começou a dar a parada cardíaca. Na delegacia, o cirurgião plástico Wagner Fiorante tenta explicar. Muita fatalidade porque eu tinha um envolvimento com o paciente. Era um paciente de um poder aquisitivo menor, que isso também não muda isso para mim, porque teve o atendimento do jeito que eu quero. 43 anos, 3 filhos. Viúva e desempregada, Maria Irlene cuidava da família com a pensão do falecido marido. Como toda mulher, ela se preocupava com a aparência. Maria Irlene economizou dinheiro para a plástica, deu 5 mil reais de entrada, parcelou o restante, 6 mil reais em 10 vezes.
Eu pedi tanto, a minha esposa, que era irmã dela, pediu também para ela. Até na última hora, pedimos para ela, ela falou, não, eu vou. Antes de vir a esta clínica, Maria Helene procurou outros médicos. Segundo a polícia, todos teriam se recusado a fazer a cirurgia porque ela sofria de hipertensão. A causa principal era a pressão alta, que isso aí eu convivia com ela, eu via. Vira e mexe, ela estava tendo esses problemas. Na delegacia, o cirurgião plástico Wagner Fiorante disse que sabia do problema de pressão de Maria Helene, mas, segundo ele, isso não foi um problema. Tomava medicamento e a pressão estava absolutamente dentro da normalidade. Isso não foi a causa-morte dela. Maria Helene sofreu uma parada cardíaca 45 minutos depois do início da cirurgia. Segundo o médico, tudo foi feito para salvá-la. No atestado de óbito, a causa da morte é hemorragia interna aguda no abdômen, relacionada a um instrumento cirúrgico. Em tese, uma perfuração poderia ter causado a parada cardíaca. Wagner Fiorante tem pós-graduação em cirurgia geral pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde também fez residência em cirurgia estética e reparadora. É membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e há 30 anos exerce a profissão. A clínica dele fica em um dos bairros mais ricos de São Paulo. É equipada com UTI e credenciada pela Anvisa. A irmã e a filha de Maria Helene disseram que o médico foi indicado por uma amiga e afirmam não saber que uma outra mulher já havia morrido na mesma clínica. Lá na delegacia a gente ficou sabendo que aconteceu a mesma coisa com uma paciente. Segundo o laudo do ML, a paciente Rosilene Maria Sebastião dos Santos, diarista, 37 anos, morreu devido à hemorragia aguda em consequência de lesões de vasos abdominais durante o procedimento cirúrgico. Ela ia fazer plástica na barriga e nos seios. Ficou comprovado que houve erro médico por imperícia na realização do ato cirúrgico. O doutor Wagner Fiorante nega a possibilidade de erro médico. Ele quer provar que as informações do laudo estão erradas. Constituí um grupo de advogados e que estão combatendo esse laudo que não veio a favor. Nós procuramos a família de Rosilene. A filha dela, Aline, disse que na época não quis divulgar o caso. Ela afirma que a mãe tinha arritmia cardíaca e pressão alta. E não se surpreendeu quando soube de mais um caso de morte envolvendo o mesmo médico. Eu não quero nada dele, nada do que nada assim. Eu só quero que ele pare com o que ele fez, que ele assuma o que ele fez. Porque essa mesma conversa sempre, e não foi isso. A família de Maria Helene critica o comportamento do cirurgião que a operou. Da morte, então. Ficou ligando para ela o tempo todo, sabe? Falando de formas com ela que um doutor não pode falar dessa forma que ele ficou falando com a minha mãe, chamando ela de minha menininha. Ai, minha menininha, eu vou te deixar linda. Ele ficou iludindo ela, iludiu muito ela, por isso que ela quis fazer com ele. O doutor Fiorante, que já responde pela morte de Rosilene Maria Sebastião dos Santos, pode ter de se defender também no caso de Maria Helene. Ia pra shopping, dia de domingo a gente saía direto, entendeu? Eu vou sentir muita falta disso. A questão central é, primeiro, é o culto ao corpo. Todo mundo hoje quer ter o culto, né? O culto é ao corpo, fica com o corpo sarado. Mas o problema é a alma é que tem que estar sarada, que tem que estar boa. E mais do que isso, ao fazer, vai fazer em clínicas onde não há, né, condições, exatamente se houver um contratempo na cirurgia, não tem todos os equipamentos que tem um hospital. E não fazem no hospital porque o hospital custa muito caro. E aí coloca a vida em risco. Imagina, só esse médico já está respondendo por 2 mortes. Se for feito um trabalho de pesquisa pelo país afora, vai se descobrir, né?
vai se descobrir que o número de mortes por cirurgia plástica no Brasil é gigantesco. O Brasil é o segundo país do mundo onde mais se faz cirurgia plástica. Primeiro são os Estados Unidos. Então, por aí se tem a ideia, e é só ver as condições de saúde nos Estados Unidos e as condições de saúde no Brasil. O Brasil, as condições do sistema de saúde do Brasil são precárias. Imagina essas clínicas que vão fazer. Fora uma série de pessoas que fazem sem ter estudado para isso, feito o curso ou faz por improviso. Quando junta isso tudo num pacote só, tá na cara que a possibilidade de dar errado é grande. Ela se chama Elaine. Elaine ganha a vida vendendo acarajé numa das praias mais lindas que eu conheço, que é a Praia do Forte, lá na Bahia. É linda. E o que acontece lá? Ela conhece um moço chamado Edmilson. E Edmilson se torna amigo de Elaine e os dois passam a fazer as coisas juntos. Os dois fazem acarajé e vão vender na Praia do Forte e tal. Só que na Praia do Forte fica mais ou menos 1h e pouco de Salvador. Em Salvador, ela tinha deixado um namorado para trás. E o namorado é esse. Olha que cara de... Tá desabando tudo aqui, ó. Vem cá ver. Olha. Vem aqui, meu filho. Aqui, ó. Tá caindo tudo aqui, hein, moço? Vai acabar caindo na minha cabeça, hein? Começou a desabar o cenário. É o terremoto. Bom, resumo. Os barulhos foram... Eu olhei pra cima e eu disse, meu Deus do céu, o Percival tava voando e caiu. Aí o que acontece? Ela tinha deixado o Joselito para trás. E Joselito continuava amargurando a vida dela, até que ele descobre onde ela está morando, ali na Praia do Forte. Ele vai lá e vê Edmilson e Elaine fazendo acarajé. Ele, aqui, ó, cadinho invocado, ele saca a arma e quando ele acaba aquilo tudo, 5 corpos estão no chão, inclusive o dele. Põe no Cidade. Uma das praias mais bonitas e procuradas do país foi o cenário de um crime que chocou a pacata vila de moradores em Praia do Forte. Tudo começou em Salvador. Elaine e Joselito namoravam há alguns meses. O relacionamento do casal era conturbado. Segundo a polícia, existiam diversas ocorrências de ameaças e de brigas. Até que um dia, a vendedora de acarajé decidiu se separar e mudar de cidade. Elaine Brito, de 35 anos, saiu da capital baiana e veio até o município de Mata de São João, na região metropolitana de Salvador. Mesmo lugar onde existem luxuosos resorts e uma das praias mais famosas do país, a Praia do Forte. O que ela não sabia é que essa mudança seria a última da vida dela. E ela não veio sozinha. Trouxe uma filha de 4 anos, um de 13 e um de 17. A família morava em um lugar repleto de lojas de grifes, restaurantes. Quem também morava com eles era Edmilson Souza, de 25 anos. Eles trabalhavam, ele e a Elaine, vendendo acarajé. Segundo a polícia, ainda não se sabe se os dois tinham um relacionamento amoroso. A família dele diz que nada existia entre os dois, era apenas amizade. Mas uma amizade que causou ciúme em Joselito. Segundo a polícia, as investigações não concluíram se eles namoravam. O que se sabe é que Joselito Silva, de 36 anos, andava sempre armado e prestava serviço de vigilante. Não conformado com a separação e com o envolvimento da ex com outro homem, ele foi ao encontro de Elaine. Olha, esse daqui é o lugar exato onde a família morava. Era por volta das 9h30 da noite, quando Joselito entrou aqui, em silêncio, apesar de que os bares ao redor estavam fazendo muito barulho. Ele chegou e já começou atirando. A filha menor de Elaine, de 4 anos, morreu na hora. 2 dos filhos dela fugiram. Elaine foi baleada também enquanto estava dormindo na cama. Edmilson
acabou baleado também, enquanto estava na cozinha. E depois desse crime, Joselito se matou ao lado de Elaine. Todos os mortos foram enterrados em Salvador. Cerca de 50 pessoas acompanharam o sepultamento. Familiares das vítimas preferiram não gravar entrevista. O laudo da perícia técnica, que vai apontar detalhes do crime, deve ser divulgado em 30 dias. Deixa eu mostrar um circuito que acaba de me chegar. Me dá o circuito, por favor. Que aí você vai vendo ali atrás, ó, tem um homem correndo, tá vendo? Esse homem está sendo procurado pela polícia dentro do carro. Ó, repara, a polícia já conseguiu várias câmeras dele, mas não consegue exatamente saber quem é. O que ocorre? O homem que está ali acabou de matar uma garota de programa, mãe de 6 filhos. Exatamente isso. 4 pequenas. E por incrível que pareça, né, ela é casada e ela saiu com esse homem aí que é um desconhecido e a polícia pede para a gente mostrar. Né? Quando ela sai no próprio carro com ele, de repente ele sai correndo desesperado, ele acaba de matá-lo. Foi aqui em São Paulo e a nossa Lenisa estava lá. Põe no Cidade. Vítima e assassino estão dentro deste carro. Depois do assassinato, o criminoso sai correndo, foge. Essas imagens de câmeras de segurança vão ajudar a polícia a solucionar o crime, até agora cercado de muitas dúvidas. O rapaz moreno e passou por mim, um morador meu aqui estava entrando com o carro, eu pensei que ele ia até roubar o carro. Aí eu cheguei, encostei dentro do carro e desceu correndo no sentido da base da polícia. A vítima é Margarete dos Santos Faria, de 46 anos. Ela era garota de programa e foi atacada no próprio carro. Desolada, a filha de Margarete diz que a dor de ter perdido a mãe assassinada é difícil até mesmo de ser explicada. Foi um crime cruel, uma coisa cruel que aconteceu, uma dor terrível que a gente está sentindo e é mais um crime. Sara é a filha mais velha do total de 6 irmãos, sendo que 4 ainda são crianças. Ela foi a responsável por ir ao IML e reconhecer o corpo da mãe. E ainda vai precisar encarar outra difícil missão: contar para os irmãos mais novos sobre a morte da mãe. A gente ainda nem imagina o que vai dizer para elas, né? Que são pequenas ainda, como falar para elas o que aconteceu, o jeito que aconteceu. Ela conta que a mãe estava casada há cerca de 10 anos e que Margarete não tinha inimigos. Uma guerreira, trabalhadora, cuidava das minhas irmãs, da gente, e não merecia isso. Uma mulher maravilhosa, não tinha inimigo. O que ela tinha, ela dava para ajudar todo mundo. De acordo com as primeiras informações da polícia, o assassinato teria acontecido dentro do veículo da vítima e o carro estava estacionado nesta rua, local onde a Margarete costumava, inclusive, deixar o carro dela estacionado. Por volta de 9 horas da noite, de acordo com o depoimento de uma testemunha que já foi ouvida, inclusive, este homem estacionava o carro dele na garagem, na mesma rua, e ouviu gritos, pedidos de socorro. Imediatamente, ele telefonou para a polícia. Assim que os policiais chegaram aqui no local, já constataram o crime. O corpo da Margarete estava dentro do veículo. Nenhuma possibilidade está descartada nesse momento, nem mesmo se o assassinato teria ou não ligação com uma disputa de ponto de prostituição. No porta-malas do carro de Margarete foram encontradas as sacolas de mercadorias que a vítima vendia. Margarete era muito conhecida aqui na região. Trabalhava no local há mais de 20 anos. Quase que diariamente, ela vinha com o carro dela e dentro do veículo trazia mercadorias que ela vendia para as outras garotas de programa. Eram peças de roupa, sapatos e até mesmo produtos de limpeza. Assim que ela chegava, a primeira coisa que ela fazia era oferecer essas mercadorias para as garotas de programa. A família da vítima acredita que este não tenha sido o motivo para o crime. Dívida
que alguma das garotas de programa pudesse ter com a Margarete. Tentamos conversar com garotas de programa na região. Assustadas, com medo, preferiram o silêncio. Cerca de 1 hora antes do crime, a Margarete veio aqui neste ponto de táxi, onde ela conhecia os taxistas há bastante tempo. Ela tomou café e conversou com um velho amigo, com quem ela conversava quase sempre. Ela ouvia, inclusive, os conselhos do Arlindo. Arlindo, como é que foi essa conversa? O que ela chegou a te falar? Ela chegou aqui, tomou um café, ficou conversando, se queixando do feriado, do movimento, do cigarro, hein? Ela falando que precisava parar de fumar. A vítima, há cerca de 2 meses, segundo a família, tinha feito uma cirurgia do coração, mas precisava trabalhar para sustentar a família. Ela contava para este taxista que ficava triste quando não tinha dinheiro para comprar alguma coisa para os filhos. Ela falou que ficava triste quando os filhos pediam alguma coisa que ela não conseguia comprar, mas sempre ela comprava, mesmo que fosse algo mais barato, ela comprava. O local onde o crime aconteceu é perto da Universidade de São Paulo e do Jockey Club, na zona oeste de São Paulo. O corpo foi trazido para este Instituto Médico Legal, onde passou por necrópsia. O laudo, além de apontar a causa da morte exatamente, também poderá ajudar a polícia na identificação do assassino. Daqui, o corpo foi liberado e levado para a cidade de Embu Guaçu para ser enterrado. Que pegue ele pelo menos, não que vá trazer minha mãe de volta, que isso não vai trazer mais, mas que pelo menos pegue ele, faça justiça, que não seja mais uma. Essa é a imagem que a polícia tenta localizar, né? Tenta encontrar uma testemunha, localizar uma testemunha para saber quem é exatamente esse homem que está correndo. Até o instante que eu e você estamos aqui conversando, esquece, não tem nenhuma pista, corta para mim, virou para a moça. Ela é mãe de 2 filhos e acontece o seguinte, Jandira resolveu, ficou grávida e resolveu que não queria ter o filho, vai vendo, se não está querendo arrumar problema. Ela aí descobriu uma clínica e ela está decidida, ela é uma estudante, ela está decidida, já tem 2 filhos, quer fazer um aborto. Pagou R$ 4.500 numa clínica clandestina. Ela foi até uma rodoviária, lá 3 funcionárias seguiram com ela de carro. Deu tudo errado. Ela passou mal na clínica clandestina, morreu. O que elas fizeram? Pegaram o corpo da moça, tocaram fogo no corpo da moça com carro e tudo. Já estão presos? Me dá a imagem dos presos, por favor. Você vai vendo aí, ó, 1, 2. Já os presos estão aí agora. Agora acabou de se informar que eles vão ser julgados por assassinato. Põe no Cidade. Há 1 ano, Jandira saiu por este portão preocupada, desesperada porque estava grávida do 3º filho. Saiu com o destino certo, a rodoviária de Campo Grande, aqui na zona oeste do Rio. Ela iria se encontrar com a mulher que a levaria até uma clínica clandestina de aborto. A família não sabia para onde Jandira estava indo, sabia apenas da decisão dela de interromper a gestação. Não houve tempo para convencê-la do contrário. Jandira seguiu para a rodoviária e nunca mais voltou. Jandira passou mal durante o procedimento e morreu. Todos os suspeitos de participar desse crime estão presos e vão à júri popular. Na decisão da Justiça, 9 pessoas serão julgadas pelos crimes de homicídio qualificado, formação de quadrilha, aborto provocado por terceiro, ocultação de cadáver e aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. No inquérito enviado pelo Ministério Público, a quadrilha era liderada pela técnica de enfermagem Rosiméria Aparecida Ferreira. O nome dela está em um cartão encontrado com Jandira. Rosiméria não agiu sozinha. Várias pessoas comandadas por ela realizavam abortos clandestinos em 2 endereços no Rio de Janeiro, em Campo Grande e também no bairro de Bom Sucesso, na Zona Norte. Os 2 locais foram interditados pela polícia. Jandira teria pago R$ 4.500 pelo aborto.
Combinou tudo por telefone com Rosemary, mas o procedimento deu errado e Jandira morreu. No dia 26 de agosto do ano passado, Jandira se encontrou com o ex-marido, Leandro Brito Reis. Contou a ele o que iria fazer. Leandro a deixou aqui na rodoviária, de onde ela seguiu em um carro branco com outras 3 mulheres até a clínica. Horas depois, Jandira mandou uma mensagem pelo celular. Escreveu que estava em pânico. Ela nunca mais deu notícias. 2 dias após o desaparecimento, a polícia encontrou na Zona Oeste um carro queimado e um corpo carbonizado, sem arcada dentária e impressões digitais. A família de Jandira fez exame de DNA e comprovou que era mesmo a moça. O corpo foi enterrado 1 mês depois do desaparecimento. A polícia começou então a montar o quebra-cabeças. Quem era a quadrilha que praticava abortos no Rio de Janeiro? Depois da prisão de Rosemary, a polícia chegou até Marcelo Eduardo Medeiros, dono da casa que servia como clínica, e Mônica Gomes Teixeira, esposa dele e recepcionista do local. Um vídeo que mostra um carro branco e uma mulher loira levou a polícia até Vanusa Baldacini. Foi ela quem levou Jandira até a clínica clandestina. Para fechar a investigação, faltava ainda prender o médico que fez o procedimento. Carlos Augusto Graça de Oliveira. Ele usava um registro falso de medicina e, segundo as investigações, teria tentado ressuscitar a jovem, mas não conseguiu. Essas imagens feitas dentro da clínica mostram o local onde Jandira foi colocada para fazer o aborto. Uma perícia mostrou que no colchão tinham vestígios de sangue. A polícia também chegou até Luciano Luiz Gouveia, o Xurek. Ele é apontado como responsável por sumir com o corpo de Jandira. Fazem parte da quadrilha e também vão à júri Carlos Antônio de Oliveira Júnior e Jorge dos Santos, de 53 anos. Eles são acusados de atear fogo no carro onde estava o corpo de Jandira. A data do júri popular ainda não foi marcada. 1 ano após a morte de Jandira, a família ainda está abalada e não quer falar com a imprensa. Eles preferem o silêncio e acompanham de longe a justiça sendo feita. Na época, a mãe de Jandira, Maria Ângela, desabafou. Eu peço a todas as mulheres que não façam isso, não procure essas clínicas. Tenha os seus filhos ou evite, mas nunca faça isso. A gente que fica que sofre, as crianças, como as filhas delas estão sofrendo, que elas não façam isso. Hoje, as filhas de Jandira têm 9 e a outra 13 anos. Você imagina, 1 ano depois disso, ainda estão esperando marcar o julgamento. Aí pergunta por que todos nós não acreditamos na justiça, exatamente por isso.